Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Hoje a nossa conversa é com Beatriz Ferreira da Silva. Beatriz é biomédica formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, mestre em oncologia com ênfase em pesquisa translacional e atualmente é doutoranda pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Laboratório de Citogenética. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista. Cromossomo em Foco. Beatriz, seja muito bem-vinda ao podcast Cromossomo em Foco. É um prazer recebê-la aqui. Nós estamos fazendo algumas gravações, alguns episódios com os pesquisadores premiados na Reunião Brasileira de Citogenética e Citogenômica de 2025. Então, primeiro, parabéns pela premiação, parabéns pelo lindo trabalho que você apresentou. Isso mostra o quão comprometida você está com sua pesquisa. Seu orientador ou sua orientadora deve ter muito orgulho de você. E eu também, agradeço a sua participação aqui no podcast Cromossomo em Foco. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco melhor, do que essa fala formal. E você também falasse um pouco do seu trabalho, Ele foi um estudo da expressão do gene STAG2 e a sua associação com as aneuploidias na síndrome mielodisplásica. Então, a gente pode começar conhecendo um pouquinho melhor quem é a Beatriz, e se você puder já colocar para o ouvinte algo sobre a síndrome mielodisplásica, o seu conceito, enfim, o que você achar que é pertinente para explicar para o nosso ouvinte, iniciar aí numa imersão no seu trabalho. Então, mais uma vez, parabéns pela sua premiação, seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Oi, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, obrigada pelo reconhecimento do trabalho do nosso grupo. Nós ficamos muito felizes de poder compartilhar um pouquinho mais do que a gente faz com vocês do Cromossomo em Foco. E então, meu nome é Beatriz e eu iniciei a minha jornada com a citogenética ainda na iniciação científica. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e iniciei como aluna de iniciação científica no Laboratório de Citogenética do INCA. Estou lá desde então, entrei no mestrado, que foi da onde surgiu esse trabalho que foi apresentado, Ele é derivado, ele é uma parte do meu projeto de mestrado, que eu defendi ano passado, e estou lá até hoje como aluna de doutorado atualmente. E no nosso laboratório, em geral, a gente sempre busca integrar a análise citogenética com alguns aspectos biológicos, moleculares das neoplasias, principalmente as neoplasias hematológicas, para compreender melhor a biologia dessas doenças e contribuir com as informações que possam ter algum impacto na prática clínica, que é o intuito da pesquisa translacional, que é a área de concentração do meu mestrado e agora do meu doutorado. E, em geral, os meus projetos, desde a iniciação científica, mestrado e agora no doutorado, eles envolvem a síndrome mielodisplásica, que é a principal linha de pesquisa da minha orientadora, que é a doutora Teresa Fernandes, desde a iniciação científica até agora no doutorado. E a síndrome mielodisplásica, para explicar assim de uma forma geral, ela é uma das neoplasias hematológicas, e ela é caracterizada por um comprometimento na produção das células do sangue. Esse processo de produção conhecido como hematopoese, e ocorrem alterações nas células-tronco da medula óssea, que são as responsáveis por gerar todas as células do sangue ao longo da vida.
E na SMD, essas células, elas sofrem tanto alterações genéticas ou epigenéticas, que vão comprometer essa sua capacidade de diferenciar adequadamente, o que pode levar a um acúmulo de células anormais na medula óssea e uma redução nas células funcionais do sangue periférico, que é um quadro conhecido como citopenia. Então, as citopenias, elas podem se manifestar como uma anemia, que pode causar fadiga, neutropenia, que leva a um aumento da susceptibilidade para infecções, ou a trombocitopenia, que também pode levar a sangramentos. Então, os pacientes com essa síndrome, eles acabam tendo ocorrências com esses sintomas, que leva à procura de um médico, hematologista, e aí são feitos alguns exames para descartar outras causas, como falta de vitaminas, faz um diagnóstico diferencial, né? E para chegar ao diagnóstico de síndrome mielodisplásica, e essa neoplasia ela tem um risco também aumentado de evoluir para uma leucemia mieloide aguda. E ela pode afetar pessoas de qualquer faixa etária, mas ela é principalmente comum nos idosos, enquanto que em crianças ela é uma doença rara, que costuma apresentar características biológicas e clínicas distintas, além de um prognóstico diferente, e é por isso que uma das características da nossa pesquisa, a gente sempre procura analisar pacientes adultos e idosos e os pacientes pediátricos, que embora a doença seja rara, também afeta essa população. Muito bom, muito bom. Excelente explicação sobre as SMDs. Agora assim, para a gente não é nada complicado, mas para o ouvinte vamos deixar um pouquinho mais tensa a conversa. Onde entram os cromossomos e a citogenética nessa história dessa patologia? E a citogenética ela é fundamental no estudo da síndrome mielodisplásica, porque ela permite a identificação de alterações nos cromossomos das células da medula óssea, e cerca de 50% dos pacientes com essa neoplasia, eles apresentam alterações citogenéticas. Existe uma pequena variação, dependendo da faixa etária, geralmente em pacientes idosos varia entre 30% a 50%, e em pacientes pediátricos de 40% a 60%. E a citogenética ela atua em diversos aspectos da síndrome mielodisplásica, desde o diagnóstico, mas atua também nas escalas prognósticas para esses pacientes, impacta diretamente na escolha do tratamento, no acompanhamento clínico, no acompanhamento da resposta ao tratamento, se esse tratamento está funcionando ou não. Então, a citogenética está desde o início, desde o diagnóstico, até todo o curso clínico desse paciente, para saber se ele está apresentando uma evolução ou não. E tem algumas alterações citogenéticas que são específicas e são muito conhecidas na síndrome mielodisplásica, como a deleção do braço longo do cromossomo 5, acaba sendo um subtipo específico da síndrome mielodisplásica, conhecida como síndrome do 5p, ou a monossomia do cromossomo 7, ou cariótipos complexos, que têm implicações prognósticas bem estabelecidas. Eles geralmente são associados a um pior prognóstico e vão levar a uma conduta terapêutica específica, como o transplante de células tronco hematopoéticas, que é o transplante de medula óssea, como a gente conhece. E, além disso, a citogenética é uma técnica relativamente acessível quando a gente está falando da citogenética clássica, para o bandeamento G e o FISH, que pode ser aplicada facilmente na rotina clínica desses pacientes. E mesmo com os avanços das análises moleculares, da citogenética molecular, ela continua sendo uma pedra central no estudo da SMD. Ótimo, realmente a citogenética, eu concordo contigo, eu acho, viu, que a citogenética realmente é relevante. Concordo com você, faço da sua minha opinião, isso. Agora a gente pode talvez dar outro zoom a esta fala, né, abrir uma nova janela nesta fala, que é entrando um pouquinho mais no seu estudo.
que foi uma expressão, né, de um gene pontual, o STAG2, e a associação com a formação das células aneuploides. Então, quem é este gene STAG2? Por que você resolveu estudá-lo? Por onde ele caminha no nosso genoma? Então, enfim, agora vamos começar a falar do seu trabalho propriamente dito. Então, eu citei algumas alterações citogenéticas importantes para entender, mas quando a gente olha em um panorama geral, ela é marcada principalmente por alterações citogenéticas não balanceadas, como deleções e aneuploidias, tanto a trissomia do cromossomo 8, a monossomia do cromossomo 7 estão presentes em uma grande quantidade de pacientes. E os mecanismos que estão associados ao desenvolvimento dessas alterações ainda não estão bem estabelecidos na SMD. Então, durante o meu mestrado, a gente tentou observar o que poderia estar associado a essas alterações. E o complexo coenzina, ao longo dos anos, que é um complexo no qual o STAG2 ele faz parte, é um complexo proteico que forma um anel que envolve o DNA e ele é responsável por manter a coesão das cromátides irmãs, né, após a fase S do ciclo celular, para que elas se mantenham coesas durante a divisão e garantam que, quando existe a junção, as células filhas apresentem um número correto de cromossomos. E as pesquisas ao longo dos anos mostraram que a perda de expressão de STAG2, alterações em STAG2 no geral, poderiam levar a aneuploidias. Os primeiros estudos, eles realizaram o knockout desse gene, levaram a perda de expressão desse gene em linhagens celulares de alguns tipos de câncer, e observaram que nessas linhagens, onde eles retiraram a expressão de STAG2, eram observados aneuploidias. Então, a gente buscou observar se isso também acontecia na SMD, só que a gente analisou a expressão da proteína STAG2 diretamente nas amostras de biópsia de medula óssea desses pacientes e tentou observar se existiam mais alterações cromossômicas e quais são esses tipos de alterações cromossômicas. Então, e além disso, né, durante esse processo do mestrado, estudando sobre as funções do STAG2, a gente também encontrou que ele não estava associado somente com a manutenção da arquitetura cromossômica, da coesão das cromátides irmãs, mas ele também estava associado à estabilidade cromossômica, à estabilidade genômica em geral, à organização 3D do genoma, regulação da expressão gênica e até mesmo mecanismos de reparo ao dano ao DNA, que são todas vias extremamente importantes quando a gente está falando de câncer. Então, foi toda essa associação do papel de STAG2 nos cromossomos, né, na citogenética, e também seu papel em vias extremamente importantes para o estudo do câncer. Dúvida pessoal, de acordo com a sua resposta, essa ação da coenzina, né, a ação desse gene, dessa cascata gênica, ela seria a principal desse contexto de estabilidade, organização do genoma, ou não? Ou, tipo assim, se não souber, não tem problema, não. É uma pergunta pessoal aqui. É uma dúvida. O complexo coenzina ele tem um papel central na coesão dos cromossomos. Existem algumas diferenças entre as subunidades. Por exemplo, ele é formado principalmente por 4 proteínas principais, né, que é a SMC3, SMC1, RAD21 e STAG, que pode ser o STAG1 ou o STAG2. Só que o STAG2 ele é o principal responsável pela coesão nos braços cromossômicos e na região centromérica, enquanto o STAG1 seria mais nos telômeros. Então, no caso, como a gente vê bastante quebras de braços cromossômicos e aneuploidias, foi mais interessante para a gente observar o papel de STAG2. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, e aí você fez o estudo,
já justificou muito bem justificado o porquê da STAG2, principalmente pela ação centromérica e de braço cromossômico, enfim, como você acabou de dizer, um dos motivos, né? E fez a expressão do gene, e aí você teve, acredito eu, que bons resultados. E aí compartilhe com a gente por onde que vocês fizeram toda essa análise e aonde vocês chegaram até aqui. Então, nesse caso, a gente analisou a expressão da proteína STAG2. A gente não fez análise de expressão gênica propriamente dita. A gente teve. A gente analisou principalmente a proteína, porque é o resultado final, né, da expressão gênica, então a gente conseguiria abordar outros aspectos, como modificações pós-traducionais, que podem impactar diretamente na expressão. E a gente teve alguns resultados interessantes. A gente avaliou biópsias de medula óssea de 97 pacientes com SMD, sendo 24 pediátricos e 73 adultos. E a gente identificou dentre esses pacientes que 67% apresentavam uma diminuição da expressão de STAG2. E ao analisar os pacientes que apresentavam cariótipo alterado especificamente, essa frequência de diminuição de expressão foi para 70%. E dentre esses cariótipos alterados, as principais alterações associadas com essa diminuição de STAG2 foram a trissomia do cromossomo 8. Entre todos os pacientes que apresentavam essa alteração, cerca de 86% apresentavam uma diminuição na expressão de STAG2. E os cariótipos complexos, que também, dentre todos os pacientes que apresentavam essa alteração, ficou em torno de 82%, 83% que apresentavam diminuição na expressão de STAG2. O que para a gente foi muito interessante, porque, embora nosso estudo tenha sido o primeiro estudo que analisou a expressão proteica de STAG2 diretamente na medula óssea de pacientes com SMD, alguns estudos moleculares eles já tinham documentado uma relação entre a trissomia do cromossomo 8 e alterações em STAG2. A maioria desses estudos foram moleculares, né? Mas a causa dessa relação entre STAG2 e trissomia do cromossomo 8 ela ainda não é totalmente compreendida. Mas é importante a gente ressaltar que a trissomia do cromossomo 8 ele é o ganho mais frequente, cromossômico mais frequente em SMD, e trata-se de uma aneuploidia. Então, isso pode estar. O mecanismo por trás disso sugere que ele possa estar diretamente relacionado com o papel de coesão das cromátides irmãs que o STAG2 e o complexo coesina apresenta. E também em relação o seu papel na arquitetura tridimensional do genoma, que é uma outra função central dessa proteína. Enquanto os cariótipos complexos, eles já são, de forma clássica, associados a uma estabilidade genômica que existe no câncer, e que é geralmente resultante de diversas falhas e múltiplas vias que mantêm a integridade do genoma, incluindo os mecanismos de reparo ao DNA. E como o STAG2 ele também está envolvido nesse processo, nossos resultados conversam diretamente com o papel dessa proteína na manutenção em geral do genoma. Então, foram alguns resultados bem interessantes, apesar de ainda preliminares. Sensacional. E, bom, é bem provável que o STAG2 seja um potencial alvo de estratificação, né, para esses pacientes. E aí, pode falar um pouquinho sobre essa aplicação do conhecimento? Posso sim. Esses resultados, como eu falei, eles ainda são iniciais, a gente fez uma coorte relativamente pequena de pacientes, mas tudo aponta que sim. Uma vez que a gente observou essa diminuição de expressão, desde os estágios iniciais da doença, que a gente consegue estratificar os pacientes com SMD nos estágios iniciais e nos estágios avançados, e a gente conseguiu observar isso desde o início, o que sugere que isso pode ser uma alteração precoce na patogênese da SMD. E, além disso, a técnica que a gente utilizou, né, para estudar, foi a imunistoquímica. Ela já faz, a biópsia de medula óssea, ela já faz parte da rotina clínica desses pacientes, no
durante o diagnóstico já é feita a biópsia, então ela seria facilmente implementada na rotina clínica, ela é rápida, de baixo custo, e como a gente observou, estava relacionada com algumas alterações citogenéticas, e as alterações citogenéticas, elas são critérios que são utilizados para a estratificação prognóstica desses pacientes, mas, por exemplo, a trissomia do cromossomo 8, ela é considerada uma alteração intermediária, de prognóstico intermediário. Mas os estudos ao longo dos anos, eles mostram algumas controvérsias. Alguns estudos têm mostrado que pacientes com a trissomia do cromossomo 8, eles apresentam um pior prognóstico do que aqueles com outras alterações do grupo intermediário. Então, acho que estudos complementares podem ajudar a gente a confirmar se essa associação entre a diminuição da expressão de STAG2 e a trissomia do cromossomo 8 pode ter um subgrupo de pior prognóstico para esses pacientes. Então, eu acho que tem um potencial de ser aplicável para a estratificação desses pacientes, mas a gente ainda está bem no início. Entendi. Olha, Beatriz, está fantástico esse episódio, assim, conversar contigo assim, estou adorando, né? O tema é legal e você vai falando assim com uma naturalidade fantástica. Espero que o nosso ouvinte também esteja gostando. Mas infelizmente, né, a gente vai meio que caminhar ao final desse episódio, e aí eu acho que você poderia, já para a gente finalizar, deixar mais assim próximo, né, da compreensão do ouvinte, os potenciais, os principais desafios, as perspectivas de fato que essa sua pesquisa, né, envolvendo tanto aspectos citogenéticos na síndrome mielodisplásica, como que você vê isso, como você vem agregando conhecimento e algo translacional nesse contexto. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né, que foi apresentado, premiado, e é isso. Então, para a gente meio que encaminhar aí o final, fica com esse último pedido. Obrigada novamente. Eu, como perspectiva assim, em geral, eu acho que desde que eu entrei na minha iniciação científica e tenho explorado essa conexão entre a citogenética, a síndrome mielodisplásica, e tem despertado o meu interesse, tanto é que eu estou continuando no mestrado e no doutorado. E eu acho que uma das características mais interessantes é que a síndrome mielodisplásica ela é uma doença extremamente heterogênea, tanto quanto os aspectos clínicos, quanto os aspectos genéticos. E acho que um dos maiores desafios da SND é entender como essas diferentes alterações, sejam as alterações cromossômicas, as moleculares, elas interagem para influenciar a evolução da doença ou a resposta ao tratamento, em que momento ele deve ser aplicado. E uma outra coisa que eu acho extremamente interessante é que, embora tenham ocorrido diversos avanços, principalmente quando a gente fala das técnicas moleculares e a análise citogenética convencional, ela ainda é essencial para o diagnóstico. Eu acho que eu posso até estar repetindo um pouco das coisas, mas é porque quando a gente fala num contexto de saúde pública, principalmente no SUS, e uma técnica que tenha relativo baixo custo, uma fácil aplicabilidade, então estudar como ela pode se encaixar nesse contexto, ele é de extrema importância, é, de uma forma geral, assim, de ajudar no diagnóstico, nesse contexto de saúde pública. E integrar essas técnicas com o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Então, eu acho que é isso, e a oportunidade de apresentar esses trabalhos, seja em reuniões como a RDCC, que a gente consegue agregar tanto conhecimento que a gente observa em diversas outras áreas da citogenética com a nossa perspectiva do câncer, é extremamente enriquecedor. Uma outra coisa que eu não mencionei antes, mas eu gostaria só de fazer uma observação, que é sempre agradecer às agências de fomento, porque
assim, sem essas agências, não consegue fazer pesquisa aqui, vindo de instituições públicas de ensino, eu acho que é sempre muito importante. Então, agradecer a FAPESP, que é a Agência de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a CAPES, o CNPq. Então, gostaria de fazer essa pequena observação na nossa conversa, porque a pesquisa, em geral, é uma área difícil da gente continuar, é desafiadora. A pós-graduação tem esses diversos aspectos que não só da questão intelectual, mas para o desenvolvimento das pesquisas mesmo. É, no nosso país, às vezes, a gente encontra alguns desafios, então é isso. Há um pequeno detalhe na nossa conversa, mas de grande importância para a rotina de uma pesquisa, né? Você muito bem lembrou de agradecer e de mencionar as agências de fomento, tá? Fez muito bem de se expressar nesse espaço, nesse contexto. Agora, sim, eu acho que é válido você falar, Beatriz, não mais pesquisadora, mas como pesquisadora, pessoa, cidadã, enfim. A Beatriz trazer para a gente um ponto de vista, uma mensagem, uma experiência pessoal, ou algo que motive. Deixa aí para a gente finalizar com uma fala mais, não muito de pesquisa, mas de contexto da Beatriz para o nosso ouvinte. Eu acho que o que eu tenho de mensagem vai ser, no fim, relacionado à ciência, porque é algo que eu sempre gostei, eu acho que desde criança é algo que sempre me inspirou. Eu acho que essa curiosidade que a gente tem quando criança, a gente acaba levando como cientista e da vida, na vida assim, em geral. Então, eu acho que uma mensagem da Beatriz é manter a curiosidade, principalmente que as pessoas que pretendem seguir na carreira científica, eu acho que isso é essencial. Se perguntar, eu acho que o questionamento é o principal da vida de um cientista, e eu acho que às vezes a gente acaba perdendo isso no meio de muitas coisas. Então, seguir curioso, seguir questionando, porque eu acho que é a faísca que leva a ciência a progredir, e, independente da sua área de pesquisa, seja na genética, seja na medicina, enfim. Manter curioso e se manter questionando é o impulso que a ciência precisa para continuar crescendo e fazendo novas descobertas. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive comigo e que me faz continuar na carreira científica. Excelente. Beatriz, foi um prazer conversar com você. Foi um prazer ouvir a sua experiência, ouvir a forma com que você fala do seu trabalho. Ela, de fato, pena que este episódio e o podcast Cromossomo em Foco ainda é apenas áudio, né? Estou tentando me organizar para umas entrevistas audiovisual, porque, assim, acredito que esteja fazendo muita diferença para mim, que estou te vendo nessa gravação. É muito mais impactante para mim do que talvez só para o ouvinte que só vai estar ouvindo, embora eu acho que esse episódio vai ficar e ficou sensacional, né? Mas eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast Cromossomo em Foco. Estou muito feliz em te conhecer, estou muito feliz com a nossa conversa, com a sua fala e com os esclarecimentos, né? Acho que as síndromes de mielodisplásicas, elas merecem essa atenção e tocar nesse assunto, você trouxe muita questão em clínica, quão importante esse estudo básico, mas pode afetar, transformar a vida de algum paciente, né? Como essa pesquisa ela tem um potencial a longo prazo. Então, assim, feliz com a nossa produção, feliz com a sua participação, feliz em te conhecer. Então, muito obrigado mais uma vez. Este episódio foi com a Beatriz Ferreira da Silva, biomédica, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e ela faz doutorado com
síndromes mielodisplásicas no Instituto Nacional de Câncer, no Laboratório de Citogenética. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista.